E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gabriel Veloso aqui. E hoje eu vou te falar qual que é a vontade de Deus para sua vida. Vou falar tudo que você tem que fazer, tudo que você tem que deixar de fazer. Pensou? Seria bom, hein? Mas pensando por outro lado, também a vida perderia um pouquinho a graça, né? Que a gente saberia tudo já que ia acontecer, saberia tudo que tem que fazer. E aí perde um pouquinho a graça. Mas vamos tentar entender como que funciona a vontade de Deus, né? Qual que é a vontade dele, como que a gente pode entender isso melhor. No último vídeo você deve ter reparado que tinha uns barulhinhos assim no fundo de carro, de moto, caminhão passando, e isso é porque eu moro do lado de uma rodovia. Só que aqui em casa a gente já está acostumado, né, com esses barulhos, então a gente dorme tranquilo e quase nem percebe mais esses barulhos. Só que um dia eu tava pensando, né? Por que esses carros fazem tanto barulho, né? Caminhão, moto, então, meu Deus. E se pensar num avião, a turbina, né? O barulho que aquilo faz. E aí você olhando para um pássaro que também voa assim como um avião, ele não faz nenhum barulho, ele bate ali a asa, sai voando e tal. E aí eu percebi, né, que geralmente o que faz barulho é o que não tem vida. Né, pode perceber, um carro, uma moto, não tem vida e por isso eles precisam que alguém esteja ali no controle, no volante ou pilotando um avião, né, por exemplo. E às vezes na nossa vida a gente também se vê assim, como algo que precisa ser controlado, né, como se fosse uma marionete. Às vezes a gente está sob o controle das nossas emoções, aí de repente a razão vem e assume controle. Aí às vezes a gente vai até entrega um pouquinho o controle para Deus, deixa ele dirigir um pouco, depois a gente pega de volta a razão, a emoção, enfim. E fica nessa, né? Só que eu preciso te dizer uma coisa nesse vídeo. Você não é uma marionete, nem de Jesus você é uma marionete. Nem ele fica lá te controlando assim, sabia disso? Isso é muito importante para esse vídeo aqui, para esse assunto que a gente vai falar. A Bíblia diz sim que nós devemos morrer para nós mesmos, mas isso não significa deixar de viver. Olha só o que Paulo fala lá para os Gálatas. Ele diz que ele foi crucificado com Cristo e por isso já não é ele quem vive, mas Cristo que vive nele. E a vida que agora ele vive na carne é pela fé no Filho de Deus, que o amou e foi crucificado na cruz, né? E se entregou a si mesmo. Paulo, ele não deixou de viver. A velha natureza dele morreu e agora a vida que ele vive é uma vida em Cristo. E é isso que a gente precisa entender aqui no começo já. Se nós estamos buscando a vontade de Deus, primeiramente a gente precisa nascer do Espírito. A gente precisa ter esse novo pensamento em nós. A gente precisa ter Cristo vivendo em nós. Esse é o primeiro passo. Uma vez que a gente continua vivendo, tá? Uma vez que você não é uma marionete, você tem sim as suas vontades, os seus desejos, a gente precisa tomar decisões. E é aí que entra uma das grandes dificuldades, né? Ai meu Deus, o que eu faço agora? Eu vou ou não vou? É agora ou é depois? E deixa eu te falar uma coisa. Filipenses 2,13 vai dizer assim, ó. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Cara, aqui Paulo ele tá falando ali para os filipenses, ele acabou de falar, olha, se você tá com o mesmo sentimento de Cristo, se você tá agindo como Cristo, resumindo, se você tem a mente de Cristo, tá agindo como Cristo age, Deus ele vai efetuar em você tanto querer quanto realizar. Então, quando a gente está mesmo com a mente de Cristo, vivendo para Cristo, vivendo do jeito que Deus quer que nós vivamos, tanto querer quanto realizar vai vir de Deus, cara. Então você não precisa ficar, ai meu Deus, será que é? Será que não é? Você vai sentir a paz, você vai ficar tranquilo, porque tanto querer quanto realizar vai vir de Deus. Então, dito isso, vamos para um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, e esse versículo ele vai resumir aqui tudo isso que a gente já falou até aqui. É Romanos 12:2, que diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cara, então, o que esse versículo está dizendo? Ele está dizendo tudo isso que a gente já falou até aqui. Não vos conformeis com este século, ou seja, não ande conforme o pensamento deste mundo.
Antes, renova o seu pensamento, renova a sua mente. O que é renovar? É trocar por um novo, né? Você fala, vou renovar meu guarda-roupa. Significa que você vai trocar ali suas roupas, colocar roupa nova. E a mesma coisa com a nossa mente, renova a sua mente. E essa mente nova, por isso que eu falei que era importante lá, nascer de novo. Essa mente nova a gente ganha quando a gente nasce de novo. E essa mente é a mente de Cristo. Por que isso é tão importante? Olha aí o que ele fala. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a gente muitas vezes fica esperando, né? E Deus faz sim, ele vem, revela, pode usar alguém para falar com você, mas muitas vezes não é assim que acontece. E aqui está falando exatamente isso, para que vocês experimentem a vontade de Deus. E experimentar é você viver aquilo naturalmente, você vai provar a vontade de Deus. Tipo, vai ser algo natural, vai ser algo que você está experimentando conforme você vai vivendo com a mente de Cristo. Entendeu? Isso é muito importante, cara, a gente entender, porque a gente vai parar de ficar tão preocupado com, ai meu Deus, vou ou não vou? E a gente vai se preocupar sim com ser alguém que Deus quer que sejamos, né? Ter a mente de Cristo. É isso que nós temos que se preocupar, porque a partir disso a vontade de Deus vai fluir, vai acontecer. Tá bom? Então, para encerrar esse vídeo, Provérbios 3, 5 e 6 fala o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Cara, então não se baseie no seu conhecimento, lembra? O seu eu morreu, agora a sua mente é de Cristo. Então é muito importante que nós saibamos, tenhamos essa certeza que é a mente de Cristo que está operando em vós, porque aí sim, tanto querer como efetuar vai ser de Deus, porque a mente de Cristo está em nós. E reconhece Deus em todos os teus caminhos, ou seja, pensa em Deus em tudo que você estiver fazendo, tudo que você for fazer, pensa em Deus, ora a Deus para que Ele realmente esteja na frente. E a palavra te garante, Ele vai endireitar os seus caminhos. Beleza? Então não se preocupe se você talvez tenha tomado uma decisão errada, porque se você voltar a buscar Deus, voltar a buscar o direcionamento de Deus, a palavra nos garante, Ele endireitará os teus caminhos. E você só se endireita algo que está torto, certo? Então, é isso, espero que tenha ajudado, Deus abençoe, tenha a mente de Cristo, não se conforme com esse mundo e viva a vontade de Deus, né? Prove a vontade de Deus como algo natural para a sua vida, tá bom? Deus abençoe, não esquece que Ele está no seu cotidiano e é nóis, tamo junto, falou!